Você sabe como converter o dado bruto do GNSS para Hynix e usar no pós-processamento? Se não sabe, fica comigo aqui que eu vou te mostrar o passo a passo de como converter para Hynix. Mas antes disso, eu vou te explicar rapidinho o que significa Hynix. É um formato de arquivo padronizado usado para armazenar as informações de dados brutos que o seu receptor coletou em campo. Ou seja, o Hynix ele vai armazenar as informações de satélites que foram coletadas em campo em um formato padrão. Com isso, o Hynix permite que diferentes marcas de receptores e diferentes constelações consigam ser processadas juntos em um único software. Então, toda vez que você for utilizar um software de pós-processamento e utilizou em campo mais de uma marca ou modelo de receptor, basta você converter para Hynix que aquele software vai suportar a extensão do arquivo. Por exemplo, eu vou ensinar aqui para vocês no CGO, que é o software da CHC de pós-processamento de dados. Mas se você tem, por exemplo, um receptor de outra marca que não seja CHC, não tem problema, basta você pegar o dado bruto e converter para Hynix e processar utilizando esse arquivo já processado. Então, o objetivo dele é isso, a interoperabilidade. Então, agora vamos para o passo a passo. Aqui no notebook eu já estou com o CGO aberto e a primeira coisa que devemos fazer é criar uma obra. Então vou vir aqui em novo, vou dar um nome. Vou confirmar. Prontinho, criado. Eu não vou fazer nenhuma configuração porque o intuito do vídeo é apenas converter para Hynix. Quando você vai converter para Hynix no CGO, é só criar a obra e importar o arquivo. Não precisa configurar sistema de coordenada, nada do tipo. Então nós já vamos aqui na aba GNSS e agora nós vamos clicar aqui em cima do import, nessa setinha, e vamos buscar o arquivo. Selecionei o meu arquivo, ele já está sendo importado para o software. Então aqui nessa parte é possível você alterar o nome, informar a altura, qual que é o modelo do equipamento. No caso aqui o modelo, como vocês podem ver, já puxou CH673+, a altura da antena eu devo informar, mas se você tem o hábito de informar isso quando você vai fazer o pós-processamento, o PPP, e não quiser informar aqui, não tem necessidade. Agora, se você estiver importando esse dado bruto para poder processar utilizando o CGO, fazer um processamento, um ajustamento dentro do software, aí sim você deve colocar essas informações. Como aqui eu vou só mostrar como converter para Hynix, também não precisa. Agora, se você quiser informar, aí quando você for, por exemplo, puxar lá no site do IBGE, no PPP, não vai precisar informar de novo, porque já puxa essa informação, ok? Então aqui agora eu vou confirmar. E agora nós vamos para poder converter. É bem simples. Antes da gente seguir, apareceu essa mensagem falando que está tendo uma divergência ali do meridiano central configurado e do que está sendo no arquivo. Então aqui eu posso pedir para modificar ou ignorar, que para a gente não vai ter diferença porque a gente está apenas convertendo para Hynix. Eu vou colocar aqui para modificar e automaticamente o software vai modificar ali para a gente o meridiano central do nosso sistema de coordenadas. Agora eu vou vir aqui ó, na setinha na lateral, nessa aba Files, que é essa aba que importa para a gente poder converter para Hynix. Então eu venho aqui em configuração, ele vai abrir para a gente essa telinha e a primeira coisa que ele pergunta é qual que é a versão do Hynix. No caso, pessoal, se você estiver fazendo para poder fazer um PPP, é necessário você selecionar o 2.11, porque o IBGE só aceita na versão 2.11. Agora, se você estiver convertendo para Hynix para utilizar em outro software, aí é importante você conferir qual que é a versão que vai aceitar no seu software, ok? O intervalo é muito importante, tá, pessoal? Por quê?
O intervalo é quando você quer diminuir o seu arquivo. Por quê? Esse intervalo é a taxa de gravação. Então, o meu arquivo ele foi gravado de 1 em 1 segundo. Se eu colocar aqui 2, ele vai pegar o meu arquivo e vai cair pela metade. Eu vou deixar aqui 0, vou fazer com vocês, depois eu vou fazer de novo, mudando o intervalo para vocês verem que realmente diminui, tá? Aqui também que é importante, tá? Se caso o seu equipamento é o i7 III e somente se for o i7 III, você deve desmarcar a caixinha aqui do BD3. Os demais equipamentos não tem necessidade, é somente o BD3 no caso do i7 III, ok? Então fiz isso, confirmo e agora eu seleciono, tá vendo? E peço aqui no Hynix Conversion. E ele vai começar já a converter. É bem simples. Prontinho, converteu. Agora ele aparece aqui pra gente se deseja abrir o diretório para ver. Vou clicar aqui em OK. E nós temos os nossos arquivos em Hynix. Para quem não sabe, o arquivo em Hynix, ele vem as constelações, como vocês podem ver, N, L, G, que é de GLONASS, Beidou, Galileu, e aqui o arquivo O, que é o mais importante, que é o que a gente utiliza, que é o arquivo de observação. O 25, para quem não sabe, é referente ao ano. Então, como a gente está no ano de 2025, é 25O. Se você pegar um arquivo do ano passado, vai ser 24O e no ano que vem vai ser 26O, 26N e assim por diante, tá? Se caso, por exemplo, Andressa, eu tenho um arquivo do ano passado que eu preciso converter esse ano, o que eu faço? Converte normal e zipa ele. Pega o arquivo O, zipa que lá no IBGE vai aceitar. Então já fica aí com essa dica. Agora o que eu quero mostrar aqui para vocês. O arquivo O, ele tá com cerca de 82 megas. No IBGE aceita até 20 megas, mais do que isso ele não suporta. Então você tem duas alternativas, ou você zipa esse arquivo, tá? Ou você vai lá no CGO e aumenta aquele intervalo, porque quando você aumenta o intervalo, você diminui as observações e consequentemente vai diminuindo o tamanho do arquivo. Então grava aqui o valor 82, vou voltar aqui no CGO em configuração e vamos alterar o intervalo para 2. Vou confirmar e vou pedir para converter novamente. Prontinho, vou dar um OK. E vocês podem ver que aquele arquivo de 82 caiu para 41. Então eu fiz isso porque visualizando fica mais fácil de entender o para que serve aquele intervalo. Então foi isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a aprender a como converter para Hynix. E não se esqueça, se gostou do vídeo, curte e siga a CPE nas redes sociais para mais conteúdos como esse. Até a próxima!